discricionário poderoso de escolher por este ou aquele ou aquela solução ou essa, é muito complexo isso vir à tona e parecer que ele está roubando, porque tem uma série de assuntos, vamos dizer, de exigências empíricas que ele pode inventar para favorecer esse ou aquele concorrente numa licitação. Então, tem que ter um lado de monitoramento, de possibilitar que o público acompanhe os processos, e tem que ter um lado interno do poder público de monitorar não só as atividades dessas pessoas, mas enriquecimentos ilícitos, que são também adoções que o governo brasileiro tem tomado na primeira e segunda nível hierárquico no governo federal. Isso é muito importante também. Monitorar. Eu me lembro que em 2000 o grupo de membros do Conselho da Transparência Brasil tiveram nos Estados Unidos visitando os organismos que combatem a corrupção lá e que criam metodologias para evitar fraude enfim, corrupção na relação pública e privada. E nós visitamos a prefeitura de Nova York e vimos que haviam verdadeiros cursos e treinamentos sobre conflito de interesse, de como o funcionário deve se alertar do que é algo que aparentemente pode passar desapercebido, mas é um conflito de interesse dele pessoal de estar naquele momento julgando uma licitação, uma relação pessoal que ele tem com alguém, por exemplo, que tem ações de uma empresa que está sendo fornecedora da prefeitura, uma série de coisas. E nesse aspecto acho que o Brasil tem muito a aprender, porque o aspecto, assim, o conceito de conflito de interesse no Brasil ainda está só engatinhando. Assim, raras vezes você vê um pouco mais isso maduro no judiciário, quando um juiz tem alguma relação com alguma empresa, o pessoal ele não pode então votar. Isso é muito claro e é bem exercido pelo judiciário, mas você raramente vê isso acontecendo no executivo, e tem certas coisas que serão regras muito claras que ajudariam muito a minorar esse problema no Brasil, esse lado da educação quanto ao conflito de interesse, que complementa as políticas que o Fernando disse que foram levantadas nesse seminário do PNBE no ano passado, que eu acho também uma das atividades que o PNBE pode apoiar. Muito bom. Eu queria detalhar um pouquinho essa questão, né? Primeiro, porque acho que está ficando claro que uma das ferramentas de combate é transparência, né? Transparência, transparência, transparência. E monitorar, né? Monitoramento e procedimentos, tá certo? E também que quanto maior o poder discricionário do agente público, maior a possibilidade de ele ser corrompido, né? Agora, então são duas questões. Num ambiente brasileiro que é tão difícil para o empresário sobreviver, com legislação tributária, trabalhista, ambiental, sanitária, tão detalhada, tão complexa e tão possível de ser interpretada pelo setor público, ou pelo agente público, né? Como é que o empresário se porta num emaranhado onde que o certo ou o errado, muitas vezes, é uma questão de interpretação daquele momento. E aquela interpretação pode ser dada positiva ou negativa. Então, remeto ao seguinte: a corrupção é mundial. Os níveis de corrupção é que mudam. E será que o lema de que tudo para os amigos e para os inimigos a lei, que na verdade, quando você tem esse poder discricionário, você vai interpretar a lei de uma forma para os amigos e de outra forma para os inimigos, né? Isso é mundial? Como é que é essa questão, né? Quer dizer, como é que a gente trata? Nós somos empresários, como é que a gente trata com essa questão? Nós estamos no mundo real, né? É um mundo real e é um mundo real muito duro. E eu acho que o Brasil, infelizmente, nesse aspecto, acaba sendo um dos ambientes para negócios, para empreendedorismo mais difíceis que existe. Eu diria que, fora países em guerra civil, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que era empresário no Iraque. Imagina a situação atual de um empresário no Iraque. Realmente, fora essas anomalias, eu acho que o Brasil consegue reunir um pouco do pior, de tudo quase. Porque, por um lado, ele é um país altamente regulamentado, tem um poder judiciário independente do executivo e tem um arcabouço legal gerado pelo poder legislativo extremamente complexo e cheio de detalhes que quase que se transformam em incongruentes em alguns aspectos. E como resultado disso, o nosso sistema fiscal é também muito maluco.
o número de leis, ou seja, é quase impossível um ser humano ser empresário nesse país e saber exatamente qual é a lei que ele deve respeitar, porque simplesmente todo dia estão saindo leis de ICMS novas, etc. Então o empresário brasileiro tem um tabuleiro em que as regras do jogo são muito complexas. E a gente sabe que um dos problemas do empresário é que quando ele entra na carreira de empresário, ele não teve treinamento para empresário, então ele já nem sabe bem quais as regras do jogo. Agora eu diria o seguinte: a postura do empresário que quer que esse país melhore não deve ser conivente com algumas regras podres do jogo. Eu acho que ele deve se rebelar e ser extremamente inflexível em tudo aquilo que é questão de princípio. Princípio não nasceu para a gente ser flexível. O que a gente pode ser flexível, claro, é procedimentos. Então, mesmo na análise da lei, eu acho que um empresário correto vai tentar olhar o espírito da lei. E ele deve insistir com o fiscal, com o juiz, com quem for, de que ele não transgrediu esse espírito, que ele é uma pessoa correta que está pagando seus impostos, está brigando para sobreviver, está gerando empregos. Mas se ele cair, infelizmente, no nosso dia a dia é muito difícil não cair, mas cair na armadilha de corromper para sobreviver, eu acho que ele está realmente começando a matar a empresa dele, porque de alguma forma ele vai perder legitimidade ética interna com os funcionários e de alguma forma, com sistemas cada vez mais complexos de monitoramento dos impostos, de cruzamento de dados, de CPFs, etc., ele tem que saber que cedo ou tarde a justiça vai chegar. Existem dezenas de milhares de pessoas aperfeiçoando sistemas para que cada vez os impostos sejam cruzados e sejam, vamos dizer, ressarcidos ao Estado aquilo que não foi pago. Então é infeliz isso, porque a maior carga tributária do planeta está nesse país. O empresário vai acabar tendo como maior sócio o fisco, 40% de tudo vai na mão do governo federal e estadual, etc., e municipal. Então eu realmente acho que é uma dicotomia. É muito difícil ser empresário no Brasil, ponto final, e extremamente difícil ser empresário honesto no Brasil. Porque quanto mais se praticam sonegações e desonestidades, e quanto mais existem fiscais corruptos nesse país, mais o legislativo cria regras absurdas. Eu vou dar um exemplo, Roque, muito claro. Recentemente a nossa empresa foi fazer importação de componentes eletrônicos vindos dos Estados Unidos. E todo o processo regulamentado do radar, que é o sistema da Receita Federal para importação, do Siscomex, simplesmente piorou assim 30%, 40% as burocracias que já eram assim ancestrais, absurdas. E aí eu fui tentar descobrir por quê. Eu vou dar um exemplo de vida de empresário no Brasil. Nós tivemos que achar o proprietário do imóvel da sede da empresa na Europa para que essa senhora assinasse documentos para que se mudasse o IPTU. Desculpa se eu vou muito em exemplos específicos, mas para mostrar o absurdo. Para se mudar o IPTU do aluguel do conjunto da empresa, do escritório, porque o IPTU tinha o nome da empresa, enfim, construtora do imóvel, do prédio comercial, e o contrato registrado em cartório era em nome de um indivíduo que era dono do imóvel. Então, por causa disso, a gente não pôde importar. Você imagina, além disso aparece uma novidade, que é uma procuração para que os importadores possam também ter despachantes perante o Ministério da Agricultura. Agora veja bem, estamos falando de componentes eletrônicos. Por que é que tem que ter isso perante o Ministério da Agricultura? Porque as embalagens na importação podem conter papel ou madeira. Então você tem que ter também um grupo de procurações para o Ministério da Agricultura. É um absurdo. Esse país simplesmente inventa leis absurdas por minuto. Basta ir num elevador e ver aquela placa de antes olhe para o seu elevador está no mesmo andar antes de entrar. Quer dizer, uma lei dessas, eu acho que só no Brasil poderia haver uma lei ainda pior, talvez, que seria antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados, inventar uma lei que cada 1 metro tem que ter uma placa dessas. É um ridículo. Agora, bem ou mal, essa é a realidade que nós temos. E eu descobri que essa realidade piorou por causa do escândalo da Daslu. Então o que aconteceu? Em vez de aumentar o monitoramento, a fiscalização e diminuir a impunidade, um grupo de excelentíssimos deputados federais, com o escândalo à tona, resolveram aparecer criando leis mais idiotas ainda para tolher a vida do infeliz do empresário que importa ou exporta. Esse é um exemplo só, Roque, de que
se não houver um pouco de bom senso e realmente enfatizar um combate uníssono, estratégico do país inteiro, de todas as forças políticas contra a corrupção, não vai se resolver a luta contra a corrupção só inventando leis absurdas, que cada vez mais partem do princípio que o empresário é ladrão e que ele tem que ser tratado como ladrão. Já justamente o contrário de outros países, que enquanto você não mostra que você é desonesto, você é tratado com dignidade, com respeito, e não precisa tirar 50 vias autenticadas, você dá um fax lá dizendo que eu disse isso, e o juiz é obrigado a acreditar em você, porque enquanto você não for desonesto, tem que se confiar na sua palavra. Eu acho que essas coisas deveriam mudar no Brasil, e lamento, porque como empresário também, eu acho que realmente é um país difícil para todos nós empresários. Fantástico ouvir o Neysan, porque é exatamente isso que a gente pode fazer aqui no PNB, né? É a gente se manifestar dessa forma, colocar a boca no trombone, né? No trombone, a gente falar o que sente, porque realmente não é fácil. Eu acho que o PNB é uma entidade de empresários sobreviventes também. Somos realmente pessoas que, além de tentarem tocar seus negócios, querem também ajudar a transformar esse país. Mas, enfim, o que eu posso acrescentar realmente, não vamos falar aqui sobre o nosso contexto macroeconômico, né, no Brasil, que não é necessariamente dos melhores, maior carga tributária, quase 40% do PIB, taxa de juros na estratosfera, não há investimento público ainda, se é que vai ter, temos um baixíssimo crescimento, aí menos de 3%, ao ano, menos da média mundial e muito menos da média latino-americana. Então, realmente, o ambiente para negócios é complicado. Quem faz negócios aqui, quem quer desenvolver seus negócios, inclusive para pagar imposto, porque a gente não vive para pagar imposto, mas a gente quer trabalhar e pagar nossos impostos direitinhos. Aí eu entro um pouco na questão da sonegação, né? Você perguntou no início, será que sonegação é corrupção, não é? É complicado porque quando você pensa que para haver corrupção, você precisa ter, teoricamente, um corruptor e um corrupto, né? Quando você sonega um imposto, você não está diretamente, né, prejudicando alguém. Você pode dizer, bom, os impostos que deixaram de ser arrecadados poderiam ajudar em políticas públicas. Mas, e o governo? E as instâncias públicas, quando deixam, né, de fazer um investimento, mas arrecadam, né? Será que essa não é o mesmo pensamento? Então, realmente, o que o Neysan comentou da parte jurídica, fiscal, tributária, legal, o Brasil tem uma das legislações mais perfeitas do mundo, né? Um dos melhores códigos penais, existem leis para tudo, nós temos mecanismos interessantes, saiu o CGU alguns anos atrás, a Controladoria Geral da União, que supostamente está aí para olhar de perto as contas da Presidência da República e outros órgãos próximos, mas é o que eu digo, infelizmente nos faltam exemplos de ética, nos faltam realmente exemplos que o cidadão, o empresário, diga, puxa vida, aquele juiz lá, aquele desembargador, aquele prefeito, aquele governador, foi preso por causa disso. Puxa vida, a lei funciona. E não somente foi preso, mas ficou preso. Então, a lei funciona, eu vou ter medo. Então, como diz um companheiro nosso aqui do PNB, a corrupção, ela funciona porque é fácil. Porque ela está aí para todos. Todos podem praticamente ser corruptos e corromper. Agora, essa questão da moral torta, né, do corruptor sem querer, será que a gente corrompe sem querer ou por falta de opção? Eu acho que a Neysan mencionou a questão da educação, da inflexibilidade, da intolerância moral. Nós temos que ter isso. Não somente visando o que as outras pessoas fazem e que a gente deveria atrair como modelo, mas acho que a gente tem que... Nós estamos vivendo num mundo, né, um momento de um reflexo, uma reflexão moral. Nós estamos tentando, dentro dessa crise moral ética que todo mundo está passando, né, porque a corrupção ela é global.
Só que eu acho que existem ambientes mais propícios, né? Como a Nessa falou, o Brasil hoje em dia, por tudo isso que a gente falou, é um dos ambientes mais propícios para se desenvolver a corrupção, a tal ponto de que sonegação ou isso ou outro é normal.